Boa tarde a todos, eu me chamo Vitória Barroso e hoje estarei como staff da terceira palestra do segundo dia do evento. Hoje nós contaremos com a palestra do professor José Francisco Gomes, que tem como título Infinite Dimensional Algebras Conform Invariance Age Application. O professor José Francisco Gomes possui mestrado pelo Instituto de Física Teórica pela Unesp, doutorado em Imperial College pela University of London e é professor pesquisador pelo Instituto de Física Teórica pela Unesp. Com a palavra, professor doutor José Francisco. Muito obrigado e boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento. Na verdade, é a segunda vez que eu participo. Eu já estive aí 2 anos atrás, presencialmente, eu conheci muita gente daí. E, como eu disse, eu agradeço muito ao Josinei e a todos os organizadores por terem me convidado. E realmente é um prazer participar. Eu, como fui apresentado, eu sou físico, eu não sou matemático. Então, talvez a minha linguagem vá soar um pouquinho diferente da linguagem que vocês estão acostumados, mas a minha ideia nesse seminário é trazer um pouco da conexão entre representações de álgebras e fenômenos físicos. Quer dizer, aonde que você pode tirar informação física através da teoria de representações de álgebras de Lie. Então, eu vou passar para o seminário propriamente dito. E, então, meu seminário, bom, acho que todo mundo está vendo, meu seminário, o título é Álgebras de Dimensão Infinita, Invariância Conforme e Aplicações. Então, basicamente, os fenômenos que eu vou discutir são fenômenos que apresentam invariância conforme em 2 dimensões. Faltou no título 2 dimensões. Então, vamos ver quais são os tópicos principais que eu quero falar. Então, essas álgebras infinitas, elas aparecem, por exemplo, na construção de equações de evolução não lineares. Na verdade, essas equações, elas aparecem em um conjunto de famílias de equações que têm uma propriedade em comum. E a propriedade em comum é uma estrutura Lie-algébrica comum a todas essas equações. Então, elas são várias equações de evolução temporal, são equações não lineares, e, em peculiar dessas equações, é que elas são chamadas integráveis. Integráveis significa que elas apresentam infinitas leis de conservação. Então, são equações muito peculiares, e as soluções dessas equações é o que nós chamamos sóliton. Então, um sóliton é uma onda que se propaga e ela não pode interagir com outros sólitons. Então, se um sóliton colide com outro, eles passam um pelo outro e eles saem intactos, como se não tivesse tido a interação. E isso é consequência direta do fato de apresentarem infinitas leis de conservação. Então, de forma a manter a conservação de todas essas leis, eles não podem ser destruídos. Então, uma onda passa pela outra intacta, ela não pode ser perturbada. E isso tem um interesse tecnológico evidente. Você pode mandar informação para o outro lado do mundo através de um sóliton. E essa informação, ela não é destruída, ela chega intacta. Então, existem várias companhias de telecomunicações, British Telecom, France Telecom, que eles põem bastante dinheiro para o estudo desses sólitons. E o sistema é bidimensional no sentido que esses sólitons, eles são enviados em fibras ópticas.
Fibras ópticas é como se fosse uma linha de pesca, é uma linha muito fina em que a onda passa por dentro. Então, é basicamente um objeto unidimensional. Então, o caráter bidimensional é um espaço e um tempo. Então, à medida que o tempo passa, o sóliton percorre essa linha dentro dessa fibra óptica. Essa fibra óptica não precisa ser reta, ela pode ser curva. Então, é uma maneira de você pode ter, existem experiências que com fibras ópticas 10 vezes o tamanho da Terra. Isso porque você enrola, e aí você tem uma coisa muito comprida. Então, esse é uma das aplicações, e essas teorias que têm essa propriedade cujas soluções são sólitons, são completamente integráveis, e a maneira de você construir essas equações é através de uma estrutura de álgebra de Lie. Então, o primeiro tópico é a construção dessas equações, o segundo tópico é a construção dessas soluções. Essas soluções são construídas em termos de elementos de matriz dessas álgebras. Então, são representações dessas álgebras. Você tem que ter um estado de peso mais alto, onde certos operadores agem, e você obtém as soluções de maneira sistemática. Então, existe uma matemática bastante sofisticada, de um lado, e do outro lado, existe alguma coisa que você mede, que você envia através de uma fibra óptica, coisas assim. E um terceiro tópico interessante é teorias conformes, teorias invariantes por transformações conformes, em 2 dimensões. A álgebra que gera essas transformações conformes é chamada álgebra de Virasoro, tá certo? Então, teorias de interesse que têm invariância conforme, por exemplo, você tem uma rede bidimensional, certo? Em cada ponto dessa rede, você coloca um spin, uma partícula que pode ter spin para cima ou spin para baixo, tá certo? É um sistema quanto-mecânico, você tem um spin, e, obviamente, o sistema depende do espaçamento dessa rede, tá certo? Agora, existem fenômenos que apresentam uma transição de fase. Na transição de fase, as funções de correlação, elas divergem, elas vão ao infinito, com uma lei de potência. Nesse ponto de transição de fase, a teoria é invariante conforme. Então, ela se encaixa nessa classe de modelos em que a álgebra de Virasoro entra para descrever. Fenômenos críticos, eles são classificados de acordo com o que nós chamamos expoentes críticos. O expoente crítico é um DNA do modelo. Quer dizer, cada modelo tem o seu expoente crítico. E o expoente é como as funções de correlação divergem. Quer dizer, daqui meia hora nós vamos calcular essas funções de correlação. Eu vou mostrar qual é a potência da divergência. E cada modelo tem o seu número que diz, chamado expoente crítico, que diz como isso diverge. Então, existe modelo de Ising, modelo de Potts, modelo tricrítico Ising, cada um deles tem um número diferente, cada um tem um expoente crítico diferente. Nós vamos ver que cada um deles está associado a uma dada representação da álgebra de Virasoro. Tem um peso fundamental, um estado de peso fundamental diferente para cada modelo, certo? Um outro exemplo, onde a mesma estrutura algébrica aparece, quer dizer, a estrutura algébrica é universal, é a mesma, em teorias de cordas. Eu acho que é uma teoria que está muito em moda, acho que todo mundo já ouviu, que é uma teoria de cordas. Essa teoria de cordas, ela é baseada num espaço interno bidimensional, que apresenta invariância conforme. Então, nas próximas 2 transparências, eu vou explicar mais ou menos, de forma mais fenomenológica, o que são esses 2 sistemas físicos. E depois a gente vai discutir
como que essa invariância conforme pode ser implementada através de geradores de Virasoro, vamos ver, álgebra de Virasoro, representações da álgebra de Virasoro e assim por diante, até chegar nos expoentes críticos, né, que vai mostrar como que a estrutura algébrica também permite você medir um sistema físico. Você vai lá, mede e obtém um resultado. Então, a ideia desse seminário é discutir essa estrutura de álgebras, estrutura matemática das álgebras, com o que você pode, num laboratório, medir e obter um resultado, tá certo? Então, esses dois primeiros tópicos que eu listei aqui, na verdade, eu apresentei isso 2 anos atrás. Então, eu optei para me restringir nesse terceiro tópico dessa vez, tá certo? Então, vamos seguir um pouquinho para frente, e vamos discutir nessa transparência o que é uma invariância conforme em 2 dimensões. Em 2 dimensões você tem um plano e tem coordenadas x, y. As coordenadas x e y me permitem eu construir um plano complexo, z e z barra. Então, eu vou trabalhar num plano complexo. Essencialmente, o fato desses modelos serem tipicamente bidimensionais vem do fato que você quer associar um plano complexo e usar propriedades do plano complexo. Então, uma transformação conforme, ela é você transformar a coordenada complexa z numa função f de z, onde f é analítica. Então, qualquer que seja a função analítica, eu chamo de z' igual a f de z, é minha nova coordenada. É uma transformação de coordenadas que é dada através de uma função analítica f de z. E a mesma coisa acontece com z barra, com uma função f barra. Então, infinitesimalmente, o meu f de z, ele pode ser escrito como um z mais um epsilon de z. E esse epsilon de z eu escrevo como epsilon a n, z a n mais 1. Onde n são inteiros. Então, o fato da função ser analítica me implica que eu tenho uma série de Laurent, expandível em potências inteiras de z. Eu não posso ter cortes, não posso ter logs, mas eu posso ter polos, tá certo? Então, essa é a minha transformação conforme. É z indo num f de z e infinitesimalmente meu z vai num z mais um epsilon de z. Exemplos disso é você considerar nessa soma um único termo com n igual a 0. Então, a variação do meu z é um epsilon 0 z. Então, se o meu z vai em z mais epsilon z, isso é uma dilatação. Quer dizer, o meu z foi dilatado de um parâmetro que é 1 mais epsilon 0. 1 mais epsilon 0 é um parâmetro de dilatação. Outro exemplo é o delta menos 1. Se você põe n igual a menos 1, esse z a n some. Então, o meu delta menos 1 de z é uma constante. Então, quando o meu z vai em z mais uma constante, isso é uma translação. Então, dentro do conjunto de transformações conformes, eu tenho dilatações, tenho translações e outras coisas mais gerais, tá certo? Então, eu quero falar um pouco sobre, aqui eu já falei em palavras, que é um sistema bidimensional, eu tenho uma rede bidimensional, em cada ponto da rede eu ponho um spin, um objeto quanto-mecânico, interações vizinhos mais próximos, e eu posso ter vários tipos de interações. Uma delas eu chamo de Ising, outro eu chamo de Potts, outro eu chamo... Então, eu vou construindo meus modelos de acordo com as minhas hamiltonianas. As minhas hamiltonianas carregam as minhas interações. Eu digo, o modelo não é invariante conforme, obviamente, porque ele depende do espaçamento da rede. Mas na temperatura crítica, essas funções de correlação, elas vão divergir, certo? E o que sobra
na temperatura crítica são expoentes críticos, que é como que funções de correlação divergem nesse ponto. Então, nesse ponto, o sistema se torna independente do espaçamento. E nesse ponto, o intuito desse seminário é mostrar para vocês que tem uma representação de uma álgebra conforme. Ou então eu inverto. Eu vou estudar representações da álgebra conforme e eu quero mostrar que existe um modelo estatístico cuja função de correlação diverge nesse ponto. Tá certo? Então, esse é o objetivo desse seminário e esse é o que eu vou falar dentro de meia hora. A gente vai, a partir de uma estrutura de uma álgebra conforme, a gente vai chegar e calcular explicitamente uma função de correlação e vai mostrar que ela diverge, certo? Então, vamos... o próximo ponto que eu gostaria de explicar, eu ainda estou na parte de motivação, é uma teoria de cordas. O que é uma teoria de cordas? Eu não sei quanto que vocês conhecem desse assunto. Eu também não sou um físico de partículas, muito menos de cordas, então eu também, o que eu sei é o que está aqui. Então, primeiro, vamos começar com o que é uma partícula relativística pontual. Uma partícula relativística pontual, ela é descrita por uma coordenada xmi de t. Mi é 0, 1, 2, 3, certo? Então, é uma mosca voando na sala, tá certo? Então, em cada instante, essa mosca está numa posição, e essa posição é descrita por esse xmi de t. Mudou o instante, a mosca muda de posição, o xmi também muda. Então, agora, se você pensar que essa mosca voa muito rápido, ela voa com velocidade muito próxima da luz, então você precisa construir uma ação relativística. E a ação relativística é proporcional ao comprimento dessa linha de tempo. Então, agora eu vou mostrar um outro arquivo que eu fiz à mão, me desculpem pelo manuscrito, mas eu não consegui desenhar. Então, eu vou mostrar, vocês estão vendo? Então, o ponto inicial é um xmi de t0. Depois de um instante dt, essa mosca vai estar aqui nessa outra posição, que vai ser xmi de t0 mais dxmi de t. Então, esse comprimento aqui é dxmi de t ao quadrado. Então, o dl, quer dizer, o que andou é dxmi dt ao quadrado raiz quadrada. Então, essa é uma distância. E a ação é proporcional a essa distância. Isso é a ação de uma partícula relativística. Então, eu vou deixar o desenho de lado e vou voltar para a transparência. Então, a ação de uma partícula relativística é dada por raiz quadrada dxmi dt, onde esse mi está contraído, então ele está somado, 0, 1, 2 e 3. Se você abrir e identificar x0 como tempo, x1, x2 e x3 como as coordenadas espaciais, isso é 1 menos v2 sobre c2, raiz quadrada. Então, essa é a ação normal de relatividade de uma partícula relativística. Agora, o que é uma corda? A corda, os físicos têm muita imaginação. Então, a corda é a generalização dessa expressão. O xmi é uma função xmi de t. Então, eu vou generalizar essa expressão assumindo que o meu xmi seja um funcional de duas variáveis, tal e sigma. Então, isso eu chamo de corda. Então, uma corda é a posição da minha mosca dependendo de dois parâmetros, sigma e tal, tá certo? Agora eu vou voltar para o meu desenhinho e eu vou ver uma corda. Então, a minha corda, no ponto tal 0 e sigma 0, ela está nesse ponto. Depois de um
um tal mais d tal e um sigma mais d sigma, ela vai parar para um outro ponto. Então, você só variando tal, você vai para uma direção, você só variando sigma, você vai para outra direção, você tem um ângulo aí. E a ação é a área que esse objeto percorre, é a área desse retângulo. E qual é a área desse retângulo? É módulo de dx, módulo de dy, vezes o seno do ângulo, tá certo? Essa é a área. Então, o que é o módulo de dx? Se o dx é dxmi d tal, então o módulo do ângulo vai ser dxmi d tal, dxmi d tal. E o módulo de y vai ser dxmi d sigma, dxmi d sigma. Então, e o ângulo seno de alfa é raiz de 1 menos cosseno quadrado. Agora, o cosseno de alfa é o produto escalar. O produto escalar entre esses dois vetores, ele vai me dar o cosseno do ângulo vezes os módulos. Então, como eu ponho esses módulos para dentro, eu obtenho essa ação. Essa ação não é nada mais do que a área desse retângulo, tá certo? Então, vou voltar lá. Essa ação é chamada ação de Nambu. Essa ação de Nambu é a ação que generaliza a minha mosca relativística, tá certo? Agora eu tenho uma corda relativística, tá certo? E observem que aqui o primeiro termo é dxmi d tal, d sigma ao quadrado. Aqui eu tenho dxmi d tal ao quadrado. E aqui eu também tenho o quadrado de cada um, só que aqui o produto escalar, você toma o produto escalar antes. Então, se eu trocar sigma por sigma tilde de x e tal tilde, aqui é tal, não é tal tilde, é tal, vai em tal tilde de sigma e tal, vocês veem que dxmi d sigma, eu vou derivar em relação a sigma tilde de sigma tilde de tal, de sigma e de tal. Então, eu vou ter a regra da cadeia aqui, e aqui vai me aparecer um fator que aparece o quadrado aqui, o quadrado aqui, e o mesmo fator aqui nesse segundo termo, porque são as mesmas derivadas. E aqui me aparece d sigma d tal. Então, eu vou ter um jacobiano aqui que vai cancelar precisamente o fator que aparece aqui da regra da cadeia. Então, essa ação de Nambu, ela é invariante por parametrização. Então, esse é o ponto que eu quero. Então, essa ação é invariante conforme, certo? E é um dos exemplos que eu vou tratar daqui para frente, tá certo? Então, essa é a motivação que a gente tem. Eu estou dando duas motivações para a gente estudar transformações conformes. Agora vamos discutir as transformações conforme propriamente dita. Certo? Então, eu disse que uma transformação conforme é você, Z vai em F de Z, infinitesimalmente, Z vai em epsilon de Z, e epsilon de Z é uma expansão inteira em série de Laurent. Esse N pode ser positivo e negativo. E a minha pergunta é, como que um campo se transforma pela transformação conforme? Um φ de Z, como é que ele se transforma? E eu, intencionalmente, eu escrevi aqui um campo clássico, entre aspas, e eu vou explicar por quê. Esse campo eu estou chamando de clássico. Então, aguarda um minuto e isso vai ficar mais claro. Então, se ele é uma função de Z, eu mexi no argumento, eu transformei o argumento, então, série de Taylor, né? Então, série de Taylor diz que isso aqui é φ de Z mais epsilon n, Z a n mais 1, d φ de Z. E se eu escrever que a variação do meu campo é gerada por um gerador, um conjunto de geradores Ln atuando no φ, o meu gerador Ln vai ser Z a n mais 1 ddz. Esse sinal menos é convenção, posso ter ou não posso ter. Isso é por definir a álgebra da melhor forma, tá? Então, transformar o argumento Z indo em Z mais epsilon de Z, o meu campo se transforma dessa forma
através de um operador Ln, que é Zn mais 1 ddz. Então, como todos nós somos algebristas, se alguém lhe dá um conjunto de geradores, a primeira coisa que a gente faz é calcular a álgebra desses geradores, tá certo? Antes disso, deixa eu mostrar que o L0, vocês veem que o L0 aqui, quando n igual a 0, o operador é z ddz. Se eu atuar z ddz num z, eu obtenho que vai me dar ε0z. Então, é um operador de dilatação. E se eu pegar o L menos 1, que é o próprio ddz, e atuar no z, ele me dá uma constante. Então, realmente, esses operadores, nessa forma Zn mais 1 ddz, eles geram o que eu já havia previsto, certo? Dilatações, translações, etc. Então, vamos voltar à álgebra desses operadores. Se você calcular o comutador de dois operadores desse aí, você obtém essa álgebra, m menos n, Lm mais n. Essa álgebra é chamada álgebra de Witt, ou álgebra de Virasoro centerless. Centerless é sem o termo central. Então, se eu já estou adiantando que é sem o termo central, eu já estou adiantando que deve existir um termo central. Então, aqui eu coloco uma questão. Qual é a álgebra mais geral possível para esses geradores? Quer dizer, como é que eu posso generalizar essa minha álgebra de Witt de forma a satisfazer Jacob, as identidades de Jacob, tá certo? Então, a resposta é muito simples, tá certo? Você acrescenta um xmn, substitui em Jacob, e você vai ver que esse seu xmn, seu termo central, a coisa mais geral possível que você pode acrescentar tem essa forma. Tá certo? Então, ele tem um delta de m mais n0, então ele só aparece quando a soma dos índices do lado esquerdo é 0, tá certo? E ele tem um coeficiente. Esse coeficiente é um número. Ele comuta com todos os geradores, ele é um número. E esse número é absolutamente crucial. Esse número vai classificar, ele vai lhe dizer se é o modelo de Ising que você está tratando ou é uma corda, uma supercorda, tá certo? A estrutura do modelo de Ising e o modelo de supercorda é o mesmo, é a mesma equação que vocês estão vendo. O que vai mudar é o número que está aqui, é o termo central. Num caso, os modelos estatísticos, esse C está entre 0 e 1. As teorias de corda, esse C são maiores do que 1. Em particular, 26 parece que é o número que todo mundo mais gosta. Mas a estrutura algébrica é universal, tá certo? Então, eu vou definir aqui o que nós chamamos de campos primários, tá certo? Então, vocês comparem o campo primário que eu estou definindo e aquele campo clássico que eu escrevi na transparência anterior. O meu campo primário é um campo que, quando você mexe na coordenada, no argumento dele, ele se transforma, o argumento se transforma, mas você ganha um fator multiplicativo na frente, tá certo? Então, esse fator multiplicativo, ele já soa como uma dimensão do campo, tá certo? E, na verdade, esses fatores, essa potência delta e delta barra são chamadas dimensões anômalas do campo. Então, aquele meu campo que eu vou voltar aqui, o meu campo que eu chamei de campo clássico, ele seria um campo primário com dimensão anômala 0, tá certo? Delta aqui seria 0. E nós vamos ver que o C igual a 0 implica em delta igual a 0, tá certo? Então, isso a gente vai ver um pouco mais para frente. E, realmente, vocês veem que essa transformação mais simples, em que delta é 0, ela me levou a uma álgebra, essa álgebra de Witt com C igual a 0. Então, tem mais um comentário que eu quero falar aqui, é um comentário de ordem física. Em geral,
esses geradores de Virasoro, eles correspondem a um tensor energia-momento, tá certo? E num sistema quântico, se eu tivesse colocado todas as unidades corretas, eu teria uma constante de Planck multiplicando esse L aqui no lado direito. E eu teria uma constante de Planck ao quadrado multiplicando esse C, tá certo? Eu tomei essa constante de Planck igual a 1. E quando você toma o limite clássico, dividindo a equação inteira pela constante de Planck e escrevendo o comutador, 1 sobre a constante de Planck vezes o comutador, transformando isso em Poisson bracket. Então, você transforma esse comutador aqui num Poisson bracket, absorvendo uma constante de Planck. Mas aqui eu disse que eu tinha a constante de Planck ao quadrado. Então, uma é absorvida e a outra fica. E o limite clássico é quando a constante de Planck vai a zero. Então, esse termo é um termo que vai a zero no limite clássico. Então, esse termo é um termo puramente quanto-mecânico. A origem desse termo, fisicamente, num sistema realístico, físico, você vai construir esse objeto, esse tensor energia-momento, esse termo é um termo quanto-mecânico, tá certo? E, como eu disse, que existe uma conexão direta entre o C e o delta, esse delta é consequência da existência do C ser diferente de zero. Como o C é quanto-mecânico, esse delta também é. Então, esse fator que aparece aqui na frente dos meus campos primários, eles são fatores de origem quanto-mecânica. Então, eu acho que eu vou um pouquinho mais rápido agora, porque agora as definições já estão feitas. Agora, o que eu faço é escrever meu F como Z mais epsilon de Z, expando, tá certo? E essas equações, bom, aqui eu expandi, tá certo? Então, aparece esse termo aqui e aparece ele aqui, quer dizer, no caso clássico, esse delta é zero e eu só tinha esse termo aqui. E da mesma forma, eu escrevo que a minha transformação ela é gerada pelo L, através desse comutador. Então, eu tenho o comutador de L com φ, ele dá o termo que eu já tinha deduzido antes, de forma clássica, mais esse termo aqui. Então, esse termo aqui é a nova correção quântica, certo? Então, o que eu quero dizer é que aquele L, esse L novo, ele não é a realização do L, aquela realização ZAN mais 1 DDZ já não vale mais para esse caso, porque nós temos esse termo a mais. Tá certo? Então, agora nós temos essa equação, Ln com φ, dá esse termo aqui, e agora eu vou definir o que é um campo quântico. Um campo quântico é um operador, tá certo? Então, eu vou expandir esse campo em série de Laurent, tá certo? E como esse campo é um operador, esse coeficiente é um operador, tá certo? Então, em mecânica quântica, você define esses operadores atuam num espaço, chamamos um espaço de Fock, é um espaço gerado por um vácuo, que é esse estado zero. Esse vácuo, ele é aniquilado por todos os φn positivos. Então, φn positivo aniquila o vácuo e φn negativo, ele cria sobre o vácuo. Então, você gera uma série de estados, tá certo? E se eu expandir esse meu φn dessa forma e inserir nessa minha expressão, tá certo? Eu obtenho essa outra expressão, Ln com φk, que é o modo desse meu campo, tá certo? Ele vai me dar uma expressão e é proporcional a φn mais k. Então, os índices se somam, tá certo? Então, eu sabendo que o φk positivo aniquila esse vácuo,
né? Então, esse K é positivo. Eu venho com N igual a 1 e K igual a 1. Se eu tiver N igual a 1, N igual a menos 1, isso aqui zera. E N igual a menos 1 e K igual a 1, esse também zera. Então, L menos 1 com φ1 dá zero. Então, esse comutador L menos 1 com φ1 é zero. Agora, esse comutador eu posso abrir e ele tem dois termos. L menos 1 φ1, que dá zero, porque o φ1 aniquila aqui, e um outro termo, que é φ1 L menos 1, que também tem que dar zero. Então, eu concluo que o L menos 1 aniquila. Sim. A mesma coisa, eu faço N igual a 0 e K igual a 1. Esse aqui, eu tenho que é zero, porque o resultado do comutador é um outro φ, cujo índice é a soma. Então, ele é um índice φ1, e φ1 aniquila. Da mesma forma, eu tenho L0 φ1, que é zero, menos φ1 L0, que tem que ser zero. Eu tiro que o L0 aniquila. E eu tenho também que o L1 vai aniquilar. Então, eu concluo que os LNs aniquilam o vácuo para N maior ou igual a menos 1. Tá certo? Então, essa é a minha conclusão. Agora, eu disse que os estados os φ positivos aniquilam, os φ negativos destroem. E a questão é o que o φ0 faz. Então, o φ0 é muito importante, tá certo? Porque eu venho e atuo L0 em φ0 vezes o vácuo. Se eu atuar, eu escrevo isso como um comutador menos o termo que eu acresci. Então, eu uso o resultado do comutador, tá certo? E eu tenho que esse resultado é delta vezes φ0 no vácuo. Então, esse estado φ0 no vácuo é um autoestado de L0. Da mesma forma, se eu atuar Ln nesse estado φ0 no vácuo, ele vai dar zero. Então, eu concluo que a cada campo primário eu tenho um φ0, e esse φ0 me gera um estado delta. E esse estado delta, vocês podem ver por aqui, que ele é autoestado do L0 e aniquilado pelos Lns, é o que nós chamamos de estado de peso mais alto. Então, ele me dá o estado de peso mais alto de uma representação da álgebra de Virasoro, da álgebra dos Lns, tá certo? Então, cada campo primário eu associo a um estado de peso mais alto, e cada estado de peso mais alto eu tenho uma representação dessa álgebra, tá certo? Então, é isso. O L0 no estado delta, me dá delta vezes o estado delta. O Ln no estado delta aniquila para N positivo, e os N negativos, elevados a certas potências, geram todos os estados excitados, tá certo? Então, a minha representação da álgebra de Virasoro, ela é construída a partir desse estado delta. A partir do delta, por atuação dos L menos N, tá certo? E esses estados excitados, eles têm alto valor de L0, que é delta mais essa soma NI, MI, onde esses N's e M's são dados pelo número de vezes que você aplica cada um desses operadores de Virasoro, tá certo? Agora, eu vou calcular o que nós chamamos de função de correlação. E eu quero associar a essas representações os chamados expoentes críticos, tá certo? Então, eu vou calcular o que a gente chama de função de dois pontos. Então, obviamente, ela depende de Z1 e Z2, é uma função de Z1 e Z2, de dois pontos, e é um elemento de matriz. É um elemento de matriz que envolve o campo primário na posição Z1 e o campo primário na posição Z2. Então, essencialmente, ela mede o quanto esse campo sente a presença do outro
num outro ponto, tá certo? É quanto um interage com o outro. Obviamente, quando Z1 menos Z2 for infinito, eles estiverem muito longe, então é natural você imaginar que isso vai a zero. Quer dizer, um não vai sentir a presença do outro. Por outro lado, quando eles estiverem muito próximos, é natural pensar que vão sentir muito a presença do outro, tá certo? Então, nós vamos calcular essa função puramente em termos de representações da álgebra de Virasoro que nós acabamos de discutir, tá certo? Primeira coisa é usar essa relação de comutação. L menos 1 com φ de z é d de z de φ de z, e isso aí foi deduzido aí atrás, quer dizer... Se eu pegar 1, tá certo? Se eu pegar L menos 1, esse termo desaparece e eu tenho Z, esse Z a menos 1 com esse Z desaparece, é a própria derivada, tá certo? Então, é isso que eu vou usar para calcular essa função de correlação. Então, sabendo isso, eu sei que se eu inserir L menos 1 aqui, antes do produto dos campos, esse elemento de matriz é zero, porque L menos 1 atuando à esquerda é a mesma coisa que o L1 atuando à direita. E o L1 aniquila. Nós já tínhamos visto que o L1 aniquila o vácuo. Então, o L menos 1 atua à esquerda e ele também aniquila. Então, esse elemento de matriz é zero. Agora, eu vou mover esse L menos 1 para a direita usando o comutador. Então, eu escrevo como comutador L com φ mais L com o L no meio. Esse L no meio, eu também escrevo L com φ, porque aqui eu posso trocar, que eu posso colocar o comutador de graça, porque L menos 1 vai atuar lá e dá zero. Então, usando essa relação de comutação, L menos 1 com φ de z, que é d de z vezes f, então eu chego à conclusão que essa função é uma função da diferença, certo? Então, puramente usando essas relações de comutação, eu tiro que essa função de Z1 e Z2 é uma função da diferença, tá? Agora eu faço a mesma coisa usando L0. Eu ponho L0 aqui à esquerda. Isso também é zero, porque o L0, ele atuando à esquerda, ele aniquila, tá certo? E eu vou movendo esse L0 até o lado direito, usando relações de comutação. E L0 com φ agora é Z de dz de φ, mais esse outro termo que envolve o delta. Então, se eu for substituir esses comutadores, eu obtenho essa equação. É uma equação diferencial para o F. E como ddz2 é menos ddz1, porque eu sei que a função F já é uma função da diferença, então eu posso fatorar o ddz e eu posso integrar. Então eu chego à conclusão que o meu F de z é essa forma aqui. Então você vê que tem um polo de ordem 2 delta. Então, como eu já havia dito no começo, a minha função de correlação, tá certo? Que é essa função de correlação Z1, Z2, ela é descrita por um polo, tá certo? Quando Z1 vai em Z2, isso diverge, e ela diverge com uma lei de potência. Essa lei de potência, ela é governada por esse fator delta. E lembrando que esse fator delta tem a ver com a escala, a dimensão anômala do campo primário, tá certo? Então, isso eu fiz assumindo que o meu φ dependia de z, mas nós sabemos que onde tem z barra, tá certo? Então, se eu tiver z e z barra, fizer para os dois, eu vou ter um L e um L barra. O L transforma z em f de z e o L barra transforma z barra em f de z barra. Então, a função de correlação completa, ela é escrita
em termos de Z e Z barra, dessa forma. Então, eu escrevo Z menos Z1 menos Z2 como R, aí faltou um E aí, θ aqui, desculpa. Faltou um E aí, θ, faltou exponencial. Então, ela tem um polo, e esse polo, ela de ordem 2, delta mais delta barra, e ela tem esse fator aqui, que é exponencial de 2π θ, vezes esse fator, que dá um sentido de rotação. Então, a soma delta mais delta barra é chamado expoente crítico. E a diferença é chamada spin, tá certo? E como eu disse, os modelos estatísticos, modelos em transição de fase, eles têm um DNA, e o DNA deles são dados por esses números. A transição de fase é única e é classificada em termos desses números, tá certo? Então, o que nós vamos ver agora em diante, eu tenho mais 15 minutos, espero que menos que isso a gente termine, eu quero ver quais são os valores de C e delta. Eu quero os valores permitidos para C e delta, e eu vou impor uma condição. E a condição que eu vou impor é a condição de unitariedade. Eu quero que as representações sejam unitárias, tá certo? Então, mas antes disso, me deixa resumir o que nós vimos até agora. A gente viu, eu comecei descrevendo modelos que são invariantes por transformações conforme, que são transformações onde Z vai em Z mais um épsilon de Z. Eu defini os geradores da transformação conforme como sendo os geradores de Virasoro, certo? Eu defini campos primários, tá certo? E eu calculei a função de correlação entre dois campos primários e mostrei que ela tem esse comportamento divergente, tá certo? Então, agora eu vou estudar a teoria de representações, mas eu quero que as representações sejam unitárias. O que quer dizer unitárias? Em física, a gente chama unitária, são representações em que todos os estados têm uma norma positiva definida. Então, aqueles estados que eu disse que são estados excitados construídos através de sucessivas aplicações de L negativo, dessa forma, eu tenho que garantir que esses estados têm uma norma positiva, tá certo? Isso é uma demanda que talvez a minha física queira, ou talvez ela não queira. Existem fenômenos em física que você até quer estados de norma negativa. Por exemplo, na eletrodinâmica, você gostaria de ter certos estados que cancelam certos termos que não são bem-vindos. Isso são chamados de fantasmas. Então, são estados fantasmas, são estados que têm norma negativa, mas eles são desejáveis porque eles fazem alguma coisa que se quer. Então, eu vou assumir que, por alguma razão, a minha física, ela quer representações unitárias, ela quer que todos os estados tenham norma positiva. E a minha pergunta é, essa imposição vai restringir como os valores de C e delta? Quer dizer, meu C e delta não pode ser quaisquer, porque vai existir um par que vai me gerar estados de norma negativa, como nós vamos ver agora. Então, eu vou pegar todos esses estados excitados, são infinitos estados, e eu vou pegar o mais simples. O mais simples é um L menos N atuando nesse delta. É um estado muito simples. E eu vou calcular a norma desse estado. A norma desse estado é o elemento de matriz Ln, L menos N. Certo?
Então, aqui entra o comutador gratuitamente e aqui eu uso a álgebra, eu tenho 2δ mais C sobre 12 vezes esse fator. E eu quero que isso seja positivo. Então, primeiro eu penso n igual a 1, n igual a 1, esse termo desaparece. E a única coisa que sobra é que o delta tem que ser positivo ou nulo, tá certo? Então, isso já me conclui que o delta é positivo ou nulo. Agora, se eu pegar um n muito grande, então esse segundo termo aqui vai dominar sobre o primeiro. Então, o C tem que ser positivo ou nulo. Então, usando um estado muito simples, que é o estado, esse estado excitado, eu já elimino 3/4 do meu plano C delta, tá certo? Então, eu vou lá para os meus desenhinhos novamente, manuais, e eu vou desenhar o plano C e delta. E essa região achurada é a região proibida. Então, esse estado muito simples, ele já me diz que o meu C e o meu delta tem que viver no primeiro quadrante. Ele já me elimina automaticamente 3 quadrantes desse diagrama, certo? Todo mundo concorda com isso, eu suponho. Agora, eu vou para o segundo estado mais simples. Esse é interessante, porque o segundo estado mais simples, ele vai ser uma composição de um L menos 2 e um L menos 1 ao quadrado, tá certo? Então, eu vou escrever uma família de estados definidos através de um parâmetro B. Então, para cada valor de B, eu vou ter um estado. Então, eu tenho uma família de estados e eu quero que toda a família tenha norma positiva. Então, o que eu faço? Eu sei que essa família ela é parametrizada por B. Eu quero que todo mundo dessa família tenha norma positiva. Então, eu vou pegar aquele estado dessa família que tenha a menor norma possível e vou impor que ela seja positiva. Qualquer outro elemento vai ter uma norma maior que ela. Então, eu garanto que a família inteira tem norma positiva. Então, eu calculo a norma desse elemento, eu tenho uma equação quadrática em B, e eu minimizo com respeito a B e B estrela. Então, minimizando isso, você tem derivar igual a zero, você tira o B e o B estrela daí, e você calcula esses elementos de matriz usando a própria álgebra de Virasoro, tá certo? E aí você substitui lá na norma. Você substituindo na norma, você tem essa equação. Então, essa equação sendo satisfeita, todos os estados dessa família têm norma positiva. Agora, isso é uma desigualdade, é uma equação de segundo grau em delta, e isso é esse outro desenhinho aí que está um pouquinho mais mal feito, mas é um desenho. Então, vocês têm o primeiro quadrante, que era a minha região permitida com um único estado, e essa condição é essa parábola aqui, que ela passa pelo 1/4 e o mínimo dela é 1. Então, é C igual a 1, está aqui. Então, o que acontece é que a minha região proibida, que eram os 3 quadrantes, agora ganhou a parte interna dessa parábola. Então, a minha região proibida está aumentando, tá certo? Então, à medida que eu vou aumentar outros estados mais complicados, essa região proibida vai aumentar. E a questão é o que vai sobrar, tá certo? Então, agora, se você substituir esse B e o B barra aqui nessa ordem mínima, você vai ver que a condição para esse estado de ordem de norma mínima é a mesma coisa que você calcular o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz dá exatamente a minimização daquele estado.
Então, eu trouxe essa história desse estado e minimizar a norma desse estado para vocês terem uma ideia do que está se passando. Eu poderia chegar aqui e falar, olha, a minha condição de unitariedade é o determinante ser zero, ponto final. Certo? Mas eu quis trazer uma interpretação física do que significa isso. Obviamente, se eu envolver agora um outro estado que vai ter L-3, eu vou envolver um L-1 ao cubo e vou envolver um L-2, L-1. Então, eu vou ter 3 estados, eu terei 2 parâmetros, então eu teria que diferenciar com relação a 2 parâmetros. Bom, teria uma conta um pouco complicada para ser feita. Ou então, eu escreveria uma matriz 3x3 com todas as possibilidades e calcularia o determinante. Tá? Eu não estou provando que uma coisa leva a outra, mas esse é o resultado, tá certo? Esse determinante é chamado determinante de Cox. E isso é conhecido na matemática e o valor desse determinante é conhecido. Então, antes de chegar lá, deixa eu mostrar o outro diagrama. Então, se você acrescentar mais estados, eu não fiz, tá certo? Eu estou assumindo, ele vai me dar um outro desenho que vai ampliar a minha região proibida. E se eu puser mais e mais estados, eu vou ter mais e mais restrições. A minha região proibida vai ficar maior e maior. E todos eles são limitados por esse C igual a 1, tá certo? Então, o resultado rigoroso disso é usando esse determinante de Cox, tá certo? Os únicos termos que sobram são as intersecções dessas curvas. São os únicos pontos entre 0 e 1, são os pontos que sobram permitidos para você ter representações unitárias. Então, deixa eu resumir o que nós obtivemos aqui. O resultado é um teorema, é um trabalho muito importante. Ele se resume, ou C é maior do que 1, e o delta é positivo, qualquer, desde que o C seja maior que 1, delta positivo é da representação unitária. Agora, se o C estiver entre 0 e 1, você tem que o argumento é o determinante de Cox. Esse é um trabalho muito importante de Friedan e Schenker, de 84. Eles, me parece que o determinante de Cox é conhecido, e eles usaram esse determinante de Cox para determinar esses valores. Então, os valores que você obtém para C entre 0 e 1 é C igual a 0, delta igual a 0, C igual a meio, e os únicos possíveis são delta 0, delta 1/6 e delta 1/2, ou o próximo é 7 décimos, e os deltas são dados por isso, ou, bom, é uma série. Então, vocês veem que 0 é 0, 1/2 é 0,5, tá certo? 7 décimos é 0,7. O próximo é um pouquinho maior que 0,7. E o outro um pouquinho maior. Então, todos eles são descritos de uma forma compacta nessa forma. C é 1 menos 6 dividido por M mais 2, M mais 3. Então, quando M for muito grande, você vê que esse valor de C, ele acumula em 1. Então, ele não chega até 1, mas 1 é um ponto de acumulação, certo? Então, ele é uma série discreta, muito interessante, que ela vai chegando cada vez mais próxima de 1, mas ela não chega de 1. Então, ele é parametrizado por esse inteiro M, e os deltas são dados por delta P e Q, que são dados por esses valores, tá certo? Então, se o trabalho de Friedan e Schenker, o que eles perceberam é, usando esse resultado, eles falaram, bom, se o expoente crítico é delta mais delta barra, vamos calcular delta mais delta barra.
Um 16 mais um 16 dá um oitavo. Um meio com um meio dá um. Meio com zero dá zero. Agora, vai na tabela de modelos fenômenos críticos e você olha quais são os expoentes críticos que tem lá. Aí você vai lá e você vê, o modelo de Ising tem exatamente esses números. Então, eles batizaram. C igual a meio é o modelo de Ising. As representações com delta, um 16, um meio, zero e meio, elas são representações que descrevem o modelo de Ising. Aí você vai para o segundo modelo, 7 décimos, você tem esses valores de delta e delta barra, você acha esses expoentes críticos. Você vai lá, fenômenos críticos, e eles dizem que aquele modelo é o tricrítico Ising model, tá certo? E aí eles vão, quer dizer, o número de modelos críticos conhecidos são 3 ou 4, não existem muitos, mas eles têm uma série infinita. Então, essa série, esse estudo de representações da álgebra de Virasoro não só explica os modelos conhecidos, como ele antecipa modelos que não são conhecidos. Depois disso, parece que tem gente que foi no próximo, que não era conhecido, e conseguiu construir uma hamiltoniana nova, porque sabia desses números, tá certo? Então, fenomenologia... Professor, licença. Pois não. Que acabou o seu tempo, mas o senhor pode fazer essas considerações antes das perguntas, tudo bem? São considerações finais, mas você ficou de me avisar 10 minutos atrás. Mas eu estou terminando. Então, essa é a penúltima transparência. Sim, tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Então, resumindo tudo, eu tenho as minhas conclusões finais. A gente viu que, bom, por exemplo, aqui a primeira solução foi C igual a zero, implicar em delta igual a zero. Que isso a gente já tinha visto lá atrás. Que o C igual a zero tinha a álgebra de Witt, e a álgebra de Witt, eu tinha meu campo clássico, que era aquele campo em que eu transformava o argumento, e só o argumento ele não ganhava nenhum fator multiplicativo. O segundo ponto é que os estados de peso mais alto, são os estados da representação, eles são conectados com esse φ0, que é um campo físico, é um campo primário, é o modo zero do campo primário. Tá certo? E essa série, entre C igual a entre 0 e 1, ela é uma série que ela fornece infinitos modelos estatísticos, cada um com o seu expoente crítico. São fenômenos críticos associados a cada um deles. A maioria deles não é conhecida, somente os primeiros são conhecidos, mas isso aí é um exemplo em que a matemática, a teoria de representações avançou na frente da física, tá certo? C maior do que 1, como eu disse, é a parte do espectro onde as teorias de corda têm interesse. Por exemplo, C igual a 10, se não me engano, é a corda puramente fermiônica, C igual a 10, C igual a 26 é a supercorda. Se você tirar os férmions, você acaba com 16. E os stringueiros adoram esse número 16, porque aparentemente, é um ponto que eu também não conheço muito bem, aparentemente existem certas anomalias e eles precisam álgebras com rank 16. E as álgebras preferidas que eles têm é SO32 ou E8 vezes E8. São álgebras que, para teorias de string, elas são particularmente interessantes, tá certo? Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou voltar para o meeting e estou à disposição a perguntas. Parabéns pela palestra, professor, foi muito boa. E quem tiver perguntas pode mandar no chat
que a professora Patrícia vai mediar as dúvidas a partir de agora. Uhum. Então, pessoal, aberta perguntas. Acho que ninguém aqui no chat não tem nada. Não sei se alguém ainda não está. Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone, pessoal, e falar. Professor, gostei muito da palestra, como sempre. Obrigado. Esse formalismo matemático, a gente está um pouco acostumado com o outro, né? Mas a gente consegue entender aonde se quer chegar. Uhum. E uma coisa sobre essa dimensionalidade crítica, né? O som está um pouco ruim, está quebrado, Josinei. Se puder repetir, por favor. Acho que teve um problema aqui na conexão. Está me ouvindo agora, professor? Agora sim. Pode falar. Ok. Então, um aluno meu de mestrado, o som está bem ruim, José, para ouvir. Ah, é? Vou deixar então, pessoal. Tá agora ruim? Agora melhorou. Você fala que vai deixar agora. A hora que você começa a pergunta, começa de novo. Talvez se deixar... Não quer que eu faça a pergunta rápido. Talvez se deixar só o microfone de Josinei aberto, podem falar. Tá. Ok. Então, agora tá bom, né? Então, essa constante C igual a 10, que eu lembre, no mestrado dele, foi quando você não assumia os fantasmas, né? Você evitava os fantasmas para ter essa dimensionalidade crítica igual a 10, para tentar chegar numa dimensão mais próxima da realidade. Eu acho que eu me lembro que era mais ou menos isso. Mas a supercorda, que teria o C igual a 26, tinha um interesse, acho que mais por questão de uma coincidência que havia com a quantidade de grupos finitos, que era exatamente 26, grupos finitos não esporádicos, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver isso mesmo, professor? Eu acho que sim. Eu confesso que eu não sou uma pessoa de física de cordas, mas eu acho que você tem razão, é o fato do 16. Eu acho que se você tirar o 26 menos 10, e são grupos que você precisa disso para cancelar certas anomalias, certas inconsistências. E é por isso que eles usam o SO32 ou E8 vezes E8. Eu também não sei qual é a vantagem de um sobre o outro. Obviamente, eles são diferentes e, obviamente, eles têm características diferentes. Mas eu sei que ambos cancelam o que eles gostariam de cancelar. Agora, eu não sei qual é a vantagem de um sobre o outro. Mas eu acho importante a gente ressaltar que, tanto numa teoria de cordas, que tem um formalismo muito diferente de uma teoria de spins na rede, a estrutura algébrica é universal, é a mesma. Então, a importância que eu vejo dessa estrutura algébrica é que ela contempla físicas muito diferentes, né? Então, eu acho que era mais ou menos essa era a ideia que eu tinha para trazer para cá. Quer dizer, primeiro você ter uma física relacionada diretamente com teoria de representações dessa aula. Você não precisa saber nada de física, mas se você sabe construir as representações, você sabe que você tem um expoente crítico, você tem uma anomalia que cancela lá para frente. Quer dizer, você tem uma física que está por trás disso. Agora, se você não sabe teoria de representações, você não saber só a física, você não vai muito longe. Também, né? Tá bom? Ok.
Obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Professor, tem uma pergunta aqui do Júlio César Rodrigues. Ele perguntou o que os expoentes críticos estão medindo em termos do modelo físico. Bom, é o que eu disse, os expoentes críticos, eles correspondem ao DNA do modelo, quer dizer, eles classificam o modelo. É a mesma coisa que você tem um SU2, um momento angular, e você fala representação de spin meio. Se você tem uma partícula de spin meio, um elétron tem spin meio, então não adianta você pegar uma representação de spin 1 do momento angular para descrever aquele elétron de spin meio. Ambas são representações da mesma álgebra, só que uma vai representar uma partícula, que é o elétron, a outra, de spin 1, vai representar outra coisa. Ambas representam o momento angular, mas cada partícula tem a sua peculiaridade, cada partícula tem o seu DNA. Então, o expoente crítico, ele está descrevendo aquele modelo. Se ele é modelo de Ising, ele tem uma interação precisa, é uma interação hamiltoniana, está escrita lá. Se é outro modelo com outro valor de delta, a interação é outra. Então, cada interação tem o seu expoente crítico, tá certo? Ou talvez seja a mesma coisa você falar o que é um oscilador harmônico, o que é um átomo de hidrogênio. Cada um é descrito por um potencial diferente. Quer dizer, a equação é a mesma equação de Schrödinger, só que uma você põe um potencial harmônico, outra você põe um potencial coulombiano. Você tem hamiltonianas diferentes, mas é bom ele ter levantado essa questão. A função de correlação tem a mesma estrutura. É o caso do momento angular. A álgebra é a mesma. O estado é que é diferente. O estado de peso mais alto é que é diferente. Está claro isso? Sim, obrigada. Júlio César também agradeceu. Gente, mais alguma pergunta para o professor? Não? Então, eu vou pedir para que todos abram o microfone, ativem o microfone e a câmera, se quiserem, se sentirem confortáveis, para a gente agradecer. Professor José Francisco, muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente se vê presencialmente no próximo ano. Espero também. Muito obrigado.